Então preste atenção. Nós acabamos de falar, talvez, de ler o versículo, mas a frase talvez uma das mais conhecidas certamente. Quando nós falamos a frase está consumado, é possível que essa seja uma das frases mais conhecidas quando se trata daquilo que Jesus disse. Amém? Então, poucos dos irmãos talvez estão ouvindo pela primeira vez, mas a grande maioria já ouviu essa frase e sabe que Jesus disse. Porém, apesar do Senhor ter dito essa frase, está consumado, eu quero afirmar aqui que ela é muito pouco compreendida. A verdade que está contida nessa pequena frase, está consumado, apenas nessas duas palavrinhas, ela é muito pouco compreendida quando se trata de revelação do que significa. Amém? Quando Jesus ele diz que está consumado, quando a última palavra daquilo que ele fala em uma obra que o próprio Deus o trouxe à terra, ele sendo o próprio Deus, mas o Pai o trouxe à terra para cumprir algo. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Agora há pouco o Anderson disse que havia uma vontade da parte de Deus para aquele momento daquela mulher que despejou aquele jarro com unguento diante do Senhor. Aquela era a vontade de Deus para estar acontecendo ali. O que eu quero te dizer é o seguinte: Deus tinha uma vontade e Ele precisava, e Ele queria, e certamente aconteceria o quê? A sua vontade seria feita. Porém, não havia ninguém na face da terra capaz de realizar a vontade daquilo que Deus queria fazer. Porque quando Deus, lá no Éden, queria expressar e queria manifestar a vontade de que houvesse luz, a palavra gerou a vontade de Deus. Amém? E disse Deus, haja luz. E a palavra dita fez a vontade de Deus. O que aconteceu? Houve luz. Está consumada a vontade de Deus naquele momento. Quando Ele quer expressar a sua vontade em criar uma porção de terra, quer criar os mares, quer criar os animais, tudo que você vai ver em Gênesis 1 vai ser Deus dizendo. Dizendo o quê? A palavra. Dizendo o verbo. Amém? E aí, o que eu quero te dizer e afirmar que desde a queda de Adão, desde a queda do homem, não existe ninguém e nenhum na face da terra capaz de realizar a vontade de Deus. E Deus tinha uma vontade para ser feita. E o que Ele faz? Se não há ninguém capaz de realizar a vontade de Deus, Ele manda a única coisa que era capaz de realizar a sua vontade para fazê-la aqui na terra. Então preste atenção, antes que você pense, mas a vontade de Deus foi feita por pessoas no Antigo Testamento. De tempos em tempos, esporadicamente, o próprio Deus se manifesta sobre essas pessoas e por isso algo acontece. Mas nenhum deles era capaz de realizar a vontade de Deus. Era o próprio Deus, de alguma maneira, sobre eles fazendo. Amém? Aí então Deus decide fazer algo, mas não tem nenhum. E o que Ele faz? A mesma palavra que gerou a luz, a mesma palavra que manifestou a vontade de Deus, agora a palavra de Deus, o verbo, é lançado na terra. E a palavra de Deus, lançado na terra, toma forma. Ela encarnou em carne. Amém? A palavra de Deus, que é a única coisa capaz de realizar a vontade de Deus, pois Deus queria fazer algo, mas não tinha ninguém, e o que Ele faz? Ele enviou a palavra. Está lá em João 1, vamos ler? João capítulo 1, verso 1. Volta um pouquinho, por favor. Se você está aí, pode dizer amém? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 2. Ele quem, irmãos? Diga, o verbo. Amém? Ele estava no princípio com Deus. Lembra lá no princípio, Gênesis 1, embora o princípio é um pouco antes disso, mas tudo bem. Disse Deus, o verbo estava lá. Pois é, este que nós estamos lendo estava lá, fazendo e manifestando o quê? A vontade de Deus. Tá? Continuando. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Verso 3.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? O Verbo. Uma palavra de ação. Amém? E sem a palavra, e sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos, amém? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga comigo, o Verbo, a palavra, encarnou. E aqui esteve, para fazer a vontade de Deus. Agora diga assim, ó, o Verbo é cheio de graça e de verdade. Amém, querido? Este Verbo é Jesus Cristo, esta palavra que fez tudo no princípio, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque é por meio dele que a vontade de Deus se manifesta. Este Verbo, então, quando o Pai queria realizar uma obra, ele envia o Verbo, e o Verbo encarnou, e o Verbo caminhou, e o Verbo cresceu, e o Verbo foi apresentado, e o Verbo entrou nas sinagogas, e o Verbo falou sobre a palavra, e o Verbo foi batizado por João Batista, e o Verbo foi traído, e o Verbo foi crucificado, e o Verbo lá na cruz, para que o Verbo foi enviado? Diga, para quê? Fazer a vontade do Pai, amém? Só isso. Quando ele está na cruz, no último suspiro, ele diz, está consumado. O quê? A vontade do meu Pai foi concluída, amém? Qual vontade? Toda ela. Jesus é o único capaz de realizar a vontade do Pai. E ele fez tudo. Ele fez tudo. Preste atenção nisso. Eu preciso colocar a igreja nessa introdução. O Verbo, ele e somente ele é capaz de fazer. E ele fez. Amém? Ele fez. O que ele fez? Tudo. Não há mais o que ser feito. Não há algo para que eu e você possamos fazer. Ele fez. A obra é consumada. E eu e você somos convidados a estar nessa obra consumada. A palavra de Deus no Antigo Testamento traz o tempo todo sobre o descanso. Sobre entrarmos em uma obra pronta. A qual eu e você não fizemos nada para realizar. Mas somos convidados para entrar nela. E receber tudo o que essa obra tem como galardão para nos entregar. De que maneira? Presente, ou seja, graça. Quantos estão me entendendo? Vamos continuar a falar de graça, irmão. Não acabamos, tá bom? E aí, a gente precisa entender que a graça e o descanso são a mesma pessoa. Quando nós falamos que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? Entendemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E já falamos também que lá em Efésios 2:8 está escrito, vamos ler, eu gosto de repetir, irmão. Eu gosto de repetir, coloca para mim, Efésios 2:8. Vamos ler junto, por favor? Vai lá. Vamos lá, porque por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Segura. Porque pela graça sois salvos. Nós já vimos que esta graça é o próprio Cristo. Amém? Já vimos. Deixa eu ler um texto para ti. Coloca para mim, por favor, João. Ali, João capítulo 1, verso 16. Pode ser a partir do 16. João 1, 16. Bem pertinho de onde estávamos. Olha o que diz. E todos nós recebemos também da sua plenitude. E graça por graça. Está falando do Verbo, amém? Porque a lei foi dada. Diga, a lei foi dada. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, um objeto.
mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por meio de Jesus, homem, ali ele trouxe a verdade, o caminho, a vida e a graça. E tantas outras coisas mais, pois ele é aquele que é o nome acima de todos os nomes. Amém? Jesus é a graça. Precisamos entender que, além dele ser a graça, que é o foco, além dele ser esse presente de uma obra consumada, Jesus também é o descanso. Porque a graça te leva para o descanso. A graça te convida ao descanso. E quando nós não conseguimos descansar, a graça, ela é vã. Porque o objetivo da graça é para que eu e você possamos descansar na obra pronta. Quantos vocês estão me entendendo? E eu quero falar disso, irmão. Na graça e no descanso. Antes disso, deixa eu ler um outro texto. Aqui no verso 2 de João 1, está escrito, João capítulo 1, verso 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, eu quero só chamar a atenção aqui, tudo foi feito por ele. Por quê? Porque quando se trata da vontade de Deus, somente ele pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Eu e você não somos capazes de realizar a vontade de Deus. Só tem uma maneira que pode se manifestar a vontade de Deus através de nós. Amém, querido? E essa maneira é o verbo que habita em mim e em ti viver. Amém? Eu vou repetir. Só tem uma maneira da vontade de Deus se manifestar através deste corpo. Só uma. Eu e você não temos como, não há condição, não tem nenhuma possibilidade de eu e você realizarmos a vontade de Deus, e nenhuma pessoa na terra. O único que continua fazendo a vontade de Deus é o verbo, sempre foi ele, e continua sendo ele. A questão é que para o verbo poder fazer a vontade de Deus através deste corpo que aqui estamos, a única possibilidade é que eu e você, a gente permita que o verbo viva através de nós. Amém? Só tem um problema, querido. Diga qual? Para ele viver, nós precisamos morrer. Para ele viver, eu e você precisamos morrer. Negar a nós mesmos. Deixar o nosso ego, desejos e vontades anulados. Para que então Cristo viva. Ele mesmo disse isso. Aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Olha o morrer aí. E depois que eu neguei o meu eu, pegue cada um a sua cruz e me siga. Para onde que Jesus foi? Para a morte, para a cruz, para o Gólgota. Amém, querido? Para que a gente possa pegar a cruz, primeiro é necessário negar a si mesmo. Vamos lá, não é esse o ponto dessa noite? Se não, aqui fico eu. Deixa eu ler com você, por favor. Nós vimos que tudo foi ele que fez. Coloca agora Colossenses, capítulo 1, verso 16. Acompanha comigo aqui. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Colossenses 1, 16. Acompanha comigo, igreja. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Amém, queridos? Tudo foi criado por ele e para ele. Veja, nós vimos lá em João que ele fez todas as coisas. E aqui está afirmando que tudo, absolutamente tudo, diz, eu vou ler novamente, nele foram criadas todas as coisas. A primeira afirmação é que existe um lugar que tudo foi criado. Nós vimos em João que ele fez tudo. Mas onde que ele fez tudo? Pois é, existe um local onde tudo foi feito.
A obra consumada foi feita em um local. Nós estamos falando de uma posição desta obra consumada. E o lugar é Ele. Você pode repetir isso? Diga, a obra consumada foi feita em um local. Em Jesus. Diga, por Ele e para Ele. Amém, querido? São todas as coisas. Nós cantamos isso. Porque isso não é uma ilustração. Eu preciso que você entenda que Ele fez tudo, nele mesmo, para Ele. Você foi criado por Ele, nele e para Ele. Quando se trata de uma obra consumada, quando nós vemos lá no Jardim do Éden, quando o Senhor ele cria todas as coisas, e Ele diz que Ele então criou um jardim no Éden. Deus fez um jardim de delícias no Éden, na terra. Amém? E lá Ele colocou o homem. Tudo isso que nós vemos na criação foi feito num lugar. E quando Ele coloca o homem com tudo pronto, Ele fala a respeito do sétimo dia. E o primeiro dia do homem foi o sétimo dia de Deus, onde Deus, através do verbo, amém? Da palavra, já tinha realizado toda a sua vontade. Quando vocês estão me entendendo? E o que o homem tem que fazer agora que ele foi criado? Veja, o que Deus queria, simplesmente colocando o homem em um lugar que tudo estava pronto, era desfrutar de tudo com o homem. Ele convida então, o primeiro dia de Adão é: vamos fazer? Não, Adão, vamos descansar. Mas é meu primeiro dia. Você consegue imaginar você entrando num trabalho, passando lá e foi contratado, primeiro dia de trabalho. Está aqui o Tiagão, primeiro dia de trabalho, cheguei, vamos lá, o que precisa fazer? Está de folga. Descansa. Estou ilustrando, amém, querido? Mas Deus nos chama porque está tudo pronto. Descansa em mim e comigo, porque eu fiz tudo em mim mesmo, para mim. Você foi feito para Ele. Você faz parte do desfrute de Deus. Quantos estão me entendendo, querido? Não está. Tinha que ver a tua cara aqui, mas vai dar certo. Vai dar certo, fica firme. Antes da gente voltar para o... Vou dar um exemplo para você sobre a palavra de Deus. O povo está no Egito e há uma promessa. O povo é liberto com base em uma promessa de Deus. Moisés vai e liberta o povo que é escravo no Egito com base em uma promessa. Vocês vão para uma terra prometida, uma terra de descanso, uma terra onde vão ter cidades, vocês vão morar em casas que não edificaram. Vocês vão beber da água de poços que não cavaram. Vocês vão colher onde não plantaram. Como assim? Pois é, está tudo pronto. Há uma promessa de um descanso. Vamos. Tem um deserto no meio, né? Até chegar no descanso. Mas com base na palavra, preste atenção nisso. Com base na palavra proferida, aquele povo saiu do deserto, saiu do Egito, caminhou no deserto, cerca de 30, 40 dias, até chegar na beira do rio. Chegando na beira do rio, 30, 40 dias eles fizeram a viagem. Eles saíram, milhões de pessoas, com base no quê? Numa promessa. Eles viram milagres acontecendo no Egito, as 10 pragas. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram sair água da pedra. Eles viram tantas coisas acontecendo no caminho, no deserto. E então eles chegam para entrar na terra. Chegamos, essa é a terra prometida. Essa é a terra do descanso. Essa é a terra que mana leite e mel. É o que diz a promessa. E aí acontece algo. Deus, nesse momento, não era só para eles entrarem? Pois é. Mas Deus, nesse momento, chama Moisés. Moisés, tem uma coisa para ser feita, antes de vocês entrarem. Separa 12 espias, para que eles vão, olhem, e depois tragam um relatório.
Você já parou para pensar? Foi Deus quem mandou eles separarem os espias e entrarem. Eles podiam ter entrado. Quando se trata da palavra de Deus direcionando a respeito de uma terra, irmão, Senhor, nós vamos entrar. A atitude do povo ali poderia, Senhor, mas não precisa de espia, nós cremos na tua palavra. A tua palavra é suficiente, Senhor. Se ela não, mas separa. Não, Senhor, mas separa, Moisés. Estou falando para ti. Tá bom, nós vamos fazer, Senhor, mas é só porque o Senhor está mandando. Porque não há necessidade. Nós temos total certeza, não importa o que tem lá. Essa terra é nossa, este é o nosso descanso. Quantos estão me entendendo? Amém? Qual que é o problema? Os 12 espias foram espiar a terra. A palavra diz que eles confirmaram, de fato, a terra mana leite e mel. Foi 2 pessoas trazendo, os 12 voltaram depois de 40 dias. Eles trazem um cacho de uva que precisa ser carregado por 2 pessoas preso numa haste. Tu pensa 2 pessoas com uma haste aqui, tronco lá, e um cacho de uva sendo carregado por 2. Esse simplesmente é o fruto da terra que Deus prometeu. E eles comprovam, olha, de fato, a terra mana leite e mel. Aí chega, mas, aqui que está o problema, mas nós vimos que lá tem gigantes, que lá tem exércitos poderosos, que lá tem cidades com muralhas que são impenetráveis, impossíveis de serem destruídas. Nós não conseguimos possuir a terra. Preste atenção. Deus disse que aquela terra era deles. Não tinha nada a ver com eles realizarem, mas Deus iria fazer tudo para cumprir aquilo que Ele declarou como descanso. O descanso estava em Canaã. Amém, queridos? Mas eles não entraram. 10 desses 12 espias vieram trazendo relatório ruim. Realmente emana leite e mel, mas é muito difícil. Os gigantes que tem lá, nós somos como insetos perto deles. Não tem como. Eles alarmaram toda a congregação. Todo aquele povo foi alarmado por meio do testemunho de 10. 2 se levantaram e falaram, não, peraí, Josué e Calebe, você conhece a história. 2 falaram, não é bem assim. 2 dos 12 falaram, realmente, tem gigante, tem exército, tem dificuldade, tudo isso vocês têm razão. Mas sigamos com a certeza, porque o Senhor disse que entregou a terra a nós. Não importa o que tem, vamos. Mais para frente, quando você vai lendo o texto, você vai ver que em outro momento ele se manifesta e eles são apedrejados, porque estão falando aquilo. Pois é, olha só, aquele que tem fé, aquele que vive pela palavra, aquele que é direcionado, apedrejado. E o descanso não aconteceu naquele momento. A palavra de Deus, eu estou contando a história porque eu quero que você compreenda onde vamos chegar. E é dessa história que nós vamos falar. A palavra de Deus deixa claro que aquela geração não entrou. Aquela geração não possuiu a terra. Aqueles que viram sinais e que pelos sinais deveriam crer na palavra do que ele tinha prometido, mas eles não foram. Os filhos sim, mas todos aqueles que viram os sinais que o Senhor realizou, não entraram. O que era para acontecer em 40 dias, 30 dias, numa jornada no deserto, 40 anos, até que todos eles morressem. E então uma nova geração, uma geração que não tinha mais mentalidade de escrava, uma geração que de fato nasceu de novo, ali está. E eu acho fantástico quando Deus chama esse povo, embora fossem milhões, Deus se pronuncia várias vezes dizendo que esses milhões, Ele chama meu primogênito, meu Israel, como um. E então, o Israel teve que nascer de novo, para então entrar no descanso, na terra que foi prometida. Lá na terra prometida, não teve que fazer, irmão, teve guerra, você conhece a história, Jericó, teve um monte de coisa, mas o Senhor prometeu
é deles. Tá? E agora eu quero trazer você, e eu preciso falar sobre algo, na confiança da palavra, que é quem faz todas as coisas. Precisamos compreender que a palavra de Deus é quem realiza. E a nossa confiança precisa estar totalmente nele. Quando essa palavra é dita, nós precisamos ir com ousadia para onde a palavra nos direciona. A fazer o quê? Fazer o que a palavra nos diz para fazer. Porque no final das contas não sou eu e você quem faz. E quando nós tememos e não vamos, nós estamos nos colocando numa posição que achando que sou eu e você quem faz a obra de Deus, e não é. E aí então o verbo é impedido de se manifestar, quando nós achamos que somos nós. Vá lá para 1 João, por favor. 1 João capítulo 4, verso 17. Não é o Evangelho de João, é a primeira epístola, primeira carta, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 4, versículo 17. 1 João 4, 17. Se você está aí, pode dizer amém? Aleluia. Diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Preste atenção. Eu vou repetir. Nisto é perfeito o amor para conosco. Para quê? Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Há algo que nos gera confiança e precisamos ter confiança em tudo aquilo que Ele realizou. Por quê? Porque tem tudo a ver com Ele. Olha o verso 18. No amor não há temor. Diga, não há temor. Não há medo no amor de Deus por nós, não há temor, não há o que temer. Nós temos confiança. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Este perfeito amor que é o amor de Deus por nós. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, onde está a nossa confiança? Seguindo o texto. A nossa confiança, o qual o verso 17 diz, está no amor dele. Veja o 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha lá o verso 10 também, por favor, projeta para mim. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Preste atenção aqui em uma coisa. O amor de Deus por nós é o que nos dá confiança. Amém? Para quê? Para não temer. O amor de Deus por nós é manifesto através do quê? A expressão e a manifestação do amor de Deus é Jesus Cristo na cruz. A obra consumada. Ele manifestou o seu amor, olha João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira, o que Ele fez? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Esta é a prova do amor dele. A nossa base está em tudo aquilo que ele fez. Estamos compreendendo? E ele diz, não há o que temer. Porém, aí eu quero chegar no porém. A palavra de Deus diz, embora tudo isso que nós lemos, a palavra de Deus deixa muito claro que há algo que nós precisamos e deveríamos temer. Mesmo compreendendo o que o texto diz, que devemos ter confiança na obra consumada, no amor dele por nós, há uma coisa que a palavra claramente diz que nós devemos temer. Eu quero que tu vá agora, que é o texto de fato da pregação dessa noite. Aqui só foi a introdução, amém? Fica firme, irmão. Vai lá para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, por favor, abra. A partir do versículo 1. Você está aí? Amém. Acompanha comigo.
Nós vimos que a palavra fala sobre confiança, no amor dele por nós, que é manifesto através daquilo que aconteceu na cruz, Jesus sendo crucificado. E diz, não há o que temer, amém? Quando se trata do amor dele. Porém, aqui, o verso 1 ele traz assim, temamos. Tem uma coisa que nós precisamos e deveríamos temer. Temamos. Embora tudo isso que nós vimos pela palavra, a palavra de Deus diz, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Tem algo que a palavra nos diz que devemos temer. Há uma obra consumada, há uma promessa que foi nos dada a respeito da vontade de Deus, em que o Verbo veio à terra, se fez carne, cumpriu a vontade e realizou a obra, inclusive disse, acabei, consumei, não há mais o que ser feito. A qual todos nós somos convidados a entrar nesta obra, deste descanso, de uma obra que está terminada. E aqui há algo que devemos temer, que com base nessa promessa, mesmo estando tão clara, a gente não consiga descansar nele. E aí, eu preciso lembrar que quando se trata do descanso, preste atenção, quando se trata do descanso, nós não estamos falando, o descanso não é uma situação. Qual é a tua situação hoje? Hoje eu estou no descanso. E amanhã? Não. Amanhã pode ser que eu não esteja. Amanhã pode ser que eu não esteja. Preste atenção. Enquanto eu estava aqui ouvindo os louvores, Deus falando comigo. Hoje aconteceu algumas coisas inusitadas a respeito do cronograma e a preparação que nós fazemos para o culto. Algumas coisas fora do comum. A respeito de pregação, a respeito de palavra de oferta, enfim, algumas coisas saíram do script. A situação estava fora do que deveria ser. E aí? Aí, querido, eu preciso lembrar que embora a situação, os meios externos estejam fora daquilo que me traz calma, confiança talvez, quando o meio externo é o que me traz confiança, eu preciso lembrar que embora a situação esteja diferente, não é a situação que faz eu estar no descanso, porque o descanso é uma pessoa, independente da situação, independente das circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, não importa que tenha uma muralha, não importa que tenham exércitos grandes e fortes, não importa que tenham gigantes, há uma promessa, e eu entro no descanso, eu continuo neste descanso, com base na palavra que foi dita, porque a palavra que foi dita, quando Deus disse a palavra a respeito de uma promessa, preste atenção, quando Deus disse a sua palavra, declarou e liberou a sua palavra a respeito de uma promessa, no instante que a palavra foi declarada, esta palavra consumou tudo o que ela dizia. Eu preciso entender que é a palavra de Deus quem faz, quem fez e quem fará. Porque todas as coisas foram feitas nele, que é o descanso, por ele e para ele. Ele fez tudo e eu e você estamos nele. Qual é o problema? Diga, qual? O problema é estar no descanso e não conseguir compreender isso. O problema é já ter tudo pronto e nunca conseguir descansar desta obra consumada. É isso que a palavra está dizendo. Temam. Temam. Temam isso. Vamos ler de novo? Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça
que algum de vós fica para trás. Verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. A nós foram pregadas a boa notícia. A boa notícia do quê? De uma obra consumada. Amém? Também a nós foram pregadas a boa notícia do quê? De que tudo já foi feito. Lembra da boa notícia? Lembra do evangelista? Lembra das boas novas? O que significa evangelho? A boa nova do quê? A guerra foi vencida. Somos vencedores porque ele venceu a guerra. E o evangelista trouxe essa informação. Amém? Vamos continuar. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. O autor da carta aos Hebreus, amém? Está falando para o povo hebreu aqui. Está dizendo, olha, para nós foi pregada a boa notícia de uma obra pronta, não há mais o que sacrificar, não há mais o que ser feito porque já foi. Assim como a eles quem? Aqueles que a gente estava falando até agora. Moisés, o povo no Egito, deserto, todos esses, preste atenção. Como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque a palavra declarada de uma obra pronta, lembra o povo, vamos pegar o povo na beira, tem que entrar. Deus não precisava, mas Deus faz questão. Levanta 12 agora. Eles vieram até aqui, né? Vieram por causa daquilo que viram. Vieram por causa dos milagres que eu fiz. Vieram porque não tinham opção, eram escravos, agora estão sendo soltos. Mas para entrar no descanso precisa ter fé. Para entrar no descanso precisa caminhar não pelo que viu, mas pelo que crê, com base no que eu disse. Quantos estão me entendendo? Para descansar no Senhor, não é por vista. E 12, levantam e entram na terra. E o que eles fazem? Eles espiam a terra. Eles veem a terra e voltam com um relatório. Olha, comprovamos que realmente emana leite e mel. Ou seja, o que Deus disse é verdade. Mas tem gigante, tem exército, tem muralhas. Não conseguimos. Aqui foi o problema. Um povo que para entrar no descanso precisa ser movido por fé e não por vista. O que eles viram os fez eles andarem no deserto 40 anos. A vida não mudou. Até morrerem, 40 anos, aquela geração não entrou no descanso. Uma nova geração nasceu para poder entrar. Uma nova geração precisou nascer, não com mentalidade de escravo, mas alguém agora que ia, com base no quê? Eles sabiam do que tinha lá. A geração sabia o que tinha lá. Tem gigante? Tem. Tem exército? Tem. Tem muralha? Tem. Mas Deus prometeu? Prometeu. Então vamos. Não importa. Eles são maiores que nós? São. Deus prometeu? Então vamos. Não importa. Porque eu me movo e onde eu vou e o que eu faço não é com base no que eu vejo, é com base no que Deus disse. É isso que me move. E então, aquele que recebe a palavra da boa notícia, aquele que recebe a palavra do evangelho com fé, descansa. Quer um exemplo muito prático do que estamos falando? Graça. A graça, preste atenção aqui em mim. A graça é o descanso daquele que busca a salvação. A graça, vou repetir, é o descanso daquele que busca salvação. Por quê? A graça simplesmente diz, está pronto, está consumado, recebe o presente, ele já te salvou. Não tem mais o que tu tem que fazer. Não precisa. Não é que não precisa, não deve. Qual é o problema? Embora a graça traga essa certeza, projeta para mim de novo Efésios 2:8. A salvação é por graça. O descanso de estar salvo, o descanso de eu vou viver eternamente com Deus. O que eu fiz? Nada. O que eu vou fazer? Nada. O que eu tenho que fazer? Nada. Esse descanso da certeza da obra que Ele consumou na cruz, daquele que eu criei e declarei, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu descanso agora para poder entrar
passar o rio e entrar e derrubar a muralha e derrotar exército, mas sabe com a certeza daquele que entrou para derrubar a muralha e destruir exército? Eu estou salvo. Deus tem uma promessa. Ele já fez a obra. Eu só estou realizando aquilo que é a vontade de Deus em uma obra pronta. Quantos vocês estão me entendendo? Você entende, querido? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem. A Canaã não vem de nós. A destruição das muralhas lá daquele povo que ali estava não vem deles. É Deus. Aí continua. É dom de Deus, é presente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer, lembra de Jericó? A muralha? Deus dá uma direção, olha, o que vai ser feito? Vocês vão rodar 7 dias, cada dia uma volta. No final, 7 voltas no último dia. E aí vai cair. A glória foi para quem dessa vitória? Tu acha que aquele que só andou em volta depois desses 7 dias disse, como nós somos bons? Para, filho. Olha o que aconteceu, foi Deus quem fez. A questão é que agora, vindo para cá, falando a respeito de graça e de salvação, e Deus tem nos direcionado para pregar sobre isso, nós precisamos entender que eu e você estamos salvos por causa de uma obra que Ele consumou na cruz. Não há o que eu e você possamos fazer para que essa obra seja feita, porque já foi feita. O problema é essa graça que nos é dada, a gente tentar trabalhar em vão. E trabalhar em vão, preste atenção, filho, é fazer o que já foi feito. Tornar a graça vã é tentar fazer o que já foi feito. Se você tem tentado se salvar, tem tentado manter-se salvo, eu quero te dizer que você está tornando a graça de Cristo vã. Você está fazendo algo que já foi feito. E tudo que você faz com a intenção de se manter salvo ou se salvar, não vai gerar galardão nenhum, porque é vão. Pois Jesus já fez. Existem outras coisas, com a certeza de uma obra pronta que Ele quer que você trilhe, que Ele quer que você caminhe. Mas pastor, eu estou fazendo obra. É, filho, mas a intenção não é a errada. A intenção é a vontade de Deus certa. E acredite, a vontade de Deus não é que tu tente se salvar. A vontade de Deus é que você receba a salvação. Verso 10, por favor, lá. Efésios 2, 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Lembra que tudo foi feito nele, por ele e para ele? Pois é, fomos criados nele, só para confirmar. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui está, numa obra pronta, numa obra consumada, onde eu e você, com o coração entendido de que é um filho amado, de que não tem nada de bom que faça para Deus te amar mais, e nada de ruim que faça para Deus te amar menos, porque Ele te ama tudo, agora vai andar, vai desejar agradar o Pai nas boas obras. Não para se salvar, mas alguém que vai fazer a vontade de Deus, porque já sabe que o Pai já deu tudo. Já sabe e entende que está salvo. Essa é a graça de Deus. Quando a intenção daquilo que você faz é outra, é vã. Está fazendo aquilo que já foi feito. Vou pedir para os irmãos do louvor subirem, eu já estou terminando. Vamos continuar lá em Hebreus? Volta para mim, por favor, Hebreus capítulo 4, perdão. Hebreus 4, quero ler desde o 1 novamente. Hebreus capítulo 4, verso 1, vamos lá. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles
mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Verso 3: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Amém, querido? Você tem crido na promessa de uma obra consumada sobre a tua vida? Você compreendeu que tudo já está pronto? As circunstâncias que vão acontecer em volta na sua vida, presta atenção, olha Paulo, olha o apóstolo Paulo. A palavra mostra que Paulo foi açoitado, foi preso, quase matam ele. E aí esse homem, depois de apanhar muito na cadeia, preso, o que ele faz? Canta. O que dá na cabeça de um homem que está todo esfolado, humilhado, destruído? Não, destruído não. Humilhados, mas não destruídos. Abatidos. Mas o que dá na cabeça? O que é que tem na cabeça desse homem para cantar numa cadeia depois de apanhar injustamente? Simples. Descanso. Ele sabe que as circunstâncias de tudo aquilo não mudam o descanso que ele foi colocado por Cristo na cruz. Nada muda aquilo que Deus fez. Nada. Nenhuma circunstância da vida muda aquilo que Cristo fez na cruz. E aí faz homens, depois de serem injustamente apanharem, açoitados, cantarem na prisão. Qual que é a explicação para isso? Descanso. Paulo entrou no descanso. E as circunstâncias não tiram ele descanso. Porque descanso não são circunstâncias. Descanso é uma posição. Preste atenção. Preste atenção nisso. Descanso é você estar em uma posição. Qual posição? Cristo. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Cristo é a posição de você estar. Cristo é o lugar de você estar. Cristo é o descanso. Tem um texto que eu não li, né? Já sei. Mateus 12:8. Projeta para mim, por favor. Mateus 12:8. Tem um texto que eu não li. Olha só. Bota antes, o verso 7. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Olha o verso 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O que ele está falando aqui? O sábado é o 7º dia. É o dia do descanso. Jesus aqui estava sendo confrontado pelos fariseus. Por quê? Porque ele estava curando, salvando, realizando milagres no sábado. Posso te falar uma coisa, filho? Jesus não guardava o sábado. Pois é, agora os irmãos vão. Jesus não guardava o sábado. A gente precisa compreender essa verdade. Ele era perseguido por aquilo que fazia no sábado. E aí ele chega e diz: vocês não entenderam. Vocês estão colocando o sábado acima da própria vida. E aí ele diz: pois eu vou dizer para vocês, o Filho do Homem é Senhor, está acima do sábado. O Filho do Homem é o próprio sábado. A palavra de Deus diz que Deus, lá em Gênesis, Ele criou todas as coisas e então descansou. Preste atenção, Deus descansando, Deus não está falando lá do, imagina o pai, um senhor de barba branca, né? Deus, cansado depois de trabalhar. Não, filho, Deus não cansa desta forma. Quando ele fala que Deus descansou, Deus entrou no descanso, no repouso. E o que é esse descanso? Tudo foi feito nele, por ele e para ele.
Deus agora está em Cristo, assim como Cristo está em Deus. Quando ele diz, porque o Pai e eu somos um. E aí ele diz, Senhor, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Como alguém que diz, Pai, como eu fiz e realizei a obra, o Senhor se tornou um comigo, assim como eu sou um contigo, no descanso, que eles possam entrar nessa obra consumada e ser um e entrarem nesse descanso, nesse repouso, de uma obra pronta, onde não é por vista, mas é por fé. Não pode ser por vista, mas tem que ser por fé. Porque se tu andar por vista, tu vai temer a muralha, tu vai temer os exércitos, tu vai temer todas as circunstâncias que têm se levantado ainda neste tempo na tua vida. Só que eu quero te dizer que Deus tem uma obra pronta. A circunstância que se levantou e tem se levantado, seja neste ano, ou seja na tua família, ou seja na tua casa, não importa. Preste atenção, existe uma promessa muito maior do que o problema da sua vida financeira, do que o problema no seu casamento, do que o problema na sua família, do que a enfermidade de alguns. Existe algo muito maior. As situações terríveis sobre Paulo, mas alguém que está no descanso canta depois daquilo. Preso na cadeia, canta. Porque eu estou no descanso do Senhor. Não uma situação, mas uma posição. Eu estou nele. Ele está em mim. E assim eu vou viver. Com o quê? Com a certeza de uma obra acabada. As tribulações, no mundo, daí ele diz, no mundo tereis aflições. Mas fique tranquilo, porque eu consumei. No mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, pois eu venci o mundo, ele diz. Não é eu vencerei, eu venci. Para de se assustar com o que tu tem visto. Confia no Senhor. Semana passada nós falamos que a gente se glorie no quê? Nas tribulações. Quantos lembram disso? Se gloriar na tribulação. Difícil, né? Pois é. Aquele que está no descanso sabe que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz fé. Fé para quê? Para eu permanecer nesse descanso. Amém, querido? Esta é a obra pronta que eu e vocês estamos sendo chamados.